Olá, telespectadores da TV FIB, canal universitário de Bauru. Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. O Mundo Acadêmico hoje tem o prazer de receber o professor e executivo Carlos Setti. Obrigado, Setti, mais uma vez, pela sua presença aqui nos estúdios do Mundo Acadêmico. Professor, obrigado. Pode ter certeza que a honra é minha de estar aqui na FIB, trocando um debate sobre como vai ser o Brasil daqui para frente. Exatamente. Esse é o nosso assunto do dia, esse é o assunto do mundo acadêmico que nós estaremos discutindo hoje. Como está andando a nossa economia, qual o cenário atual, uma projeção aí do professor Setti para 2016. Voltamos já já. E aí, eu sou a Nath Graciano e seja bem-vindo a mais um FIB Dicas. Hoje a nossa missão é conhecer de perto o curso de administração da FIB, que é o mais antigo da faculdade e que passou por uma reformulação completa recentemente. Vamos lá? Para você que curte o mundo business, a administração da FIB é o curso. Ele é conhecido por ter um ritmo de visitas técnicas bem legais. E o mais importante, gente, alta taxa de empregabilidade. Vamos saber mais sobre isso? Então, aqui na FIB, o foco do curso é o mercado de trabalho? O foco é colocar o aluno no mercado de trabalho, mas também prepara o aluno para tocar a sua própria empresa ou, se não, o negócio da família. O que é a tal da visita técnica? É a oportunidade dos alunos de visitarem as empresas e verificarem na prática o que os professores falam na sala de aula. Gente, é sério isso mesmo, eu tô desempregada. Será que eu consigo, entrando nessa sala da administração, será que eu já consigo isso? Vamos arrumar uma boquinha para você. Obrigada. O conteúdo foi reformulado recentemente, por isso ele é um dos cursos de administração, gente, mais atualizados da região. É tudo fresh, meu bem, atual, não cheira mofo, sabe, como nas outras faculdades, entendeu? Quando eu fui escolher a faculdade, eu escolhi a FIB justamente por ser uma faculdade que tem os professores que dão apoio. E se você precisa de alguma ajuda, você pode ir lá, mandar um e-mail para o professor, eles estão sempre dispostos a ajudar. Na biblioteca da FIB a gente tem bastante livro que vai ajudar a gente no curso de administração. Já participei de visitas técnicas na FIB, empresas grandes, conhecidas no Brasil, renomadas na área de alimentos, de cosméticos e sempre aprendendo coisas que a gente consegue aplicar na rotina de administrativo. Crescer, crescer, crescer. Administração, tá aí, eu gostei. E se você quer saber mais sobre esse curso, é só acessar o nosso site ou deixar aquele maravilhoso comentário aqui embaixo. Tchau! Estamos de volta com o mundo acadêmico. Professor Setti em nossos estúdios, retornando, né, Setti? Depois aí de um tempo, a economia estava de um jeito, no início do ano, no final de 2015, né? Isso. 2014, quando nós fizemos aquele programa falando do cenário de 2015, e de lá para cá muito mudou, né, Setti? Muita coisa. E aí a nossa preocupação é estar trazendo você aqui para falar com o telespectador do mundo acadêmico, da TV FIB, e essa abordagem de um modo macro primeiro e depois no modo micro, Setti. Vamos falar aí para o telespectador, inicialmente falando de cenário econômico. E sabemos que o país está transitando uma crise grave, não só o Brasil, mas o mundo, e está respingando fortemente aqui. E esse cenário tem impacto muito forte do político, né? Vindo do político. Então eu queria que você falasse inicialmente para o nosso público, onde está a origem dessa crise econômica que nós estamos vivenciando hoje, precisamente em outubro de 2016, Setti? Olha, a origem dessa crise econômica, ela vem de 2010.
O segundo semestre de 2010, que correspondeu à última etapa da administração do ex-presidente Lula, é que começou a abrir os rombos, que depois foi assumido pela presidente Dilma e chegou onde chegamos hoje. Que significa o quê? Descuidaram da taxa de inflação, não deram a devida atenção a um assunto tão importante. Então a inflação veio subindo, ela virou uma inflação com grandes aspectos de uma inflação inercial hoje, ou seja, a inflação do mês anterior condiciona uma grande parte da inflação do mês seguinte, fora as questões de mercado, como ir a um supermercado, pagar a conta de luz, combustível na bomba, água, etc., o governo se vê apertado no seu déficit público, onde ele teve que subir, por condição da política que ele adotou, uma taxa de juros muito alta, o que piorou ainda mais a situação das pessoas e das empresas. Então, o cenário que a gente vê para frente, para esse final de ano, e também para 2016, que é onde se consegue enxergar, é um cenário de muita dificuldade, tanto para o mundo dos negócios como para as pessoas físicas, nós consumidores, por conta desse desarrumação da política econômica do governo, que não bastasse só o aspecto econômico, a partir de abril, maio deste ano, teve o componente político, que todos nós estamos assistindo, um jogo de braço entre o presidente da Câmara, o Cunha, com o governo central, denúncias de corrupção dos dois lados, juiz Sérgio Moro apurando coisas de arrepiar o cabelo do Lava Jato, o Supremo Tribunal segurando outras questões que envolvem o poder central, mas enfim, estamos numa crise política que eu acredito que vai terminar o ano assim, Teve um risco mais iminente do que hoje de um impeachment da Dilma, quando o Tribunal de Contas não aprovou as contas e mostrou as pedaladas que davam 102 bilhões de reais, aí teve um risco muito grande, mas que a composição política que deverá acabar em pizza vai arrumar isso. Você colocou bem, a composição política que deverá acabar em pizza, Isso nos preocupa muito, Sérgio? É a nossa previsão de empresário. Exato. Então vamos pensar agora, voltando um pouquinho naquele início, você colocou da origem 2010, voltando para os assuntos macroeconômicos. Você como economista e consultor financeiro, que caminham junto a economia e as finanças. Quais foram os fundamentos econômicos que o governo errou, Sérgio? Bom, primeiro foi ter negligenciado o combate e o controle da inflação. Segundo, ele postergou... O que ele poderia ter feito e deixou de fazer, Sérgio? Por exemplo, simples assim, a menor Segurou os preços no braço. Isso. Isso eu queria que você comentasse com o telespectador. Segurou no braço os preços de combustível, ou seja, ele sacrificou o resultado econômico da Petrobras por razões políticas, porque todo mundo sabe que ajuste de combustível é antipopular e tinha eleição em 2014. Exato. Segurou a energia e a presidente, inclusive, chegou a baixar a taxa de energia quando todo mundo viu que era irreal e que uma hora isso dá consequência. Aí veio a consequência da energia, que a nível de pessoa física, eu vi ontem no jornalismo da televisão, subiu 40%. Para as empresas subiu 85%. 85% subiu em um ano a conta de energia, que todas as empresas têm que repassar. Lógico. Logo, o custo e o preço dos produtos, qualquer que seja, do alimento à máquina de lavar, ao celular ou ao automóvel, ficou mais caro, porque tem que repassar os custos. Um deles é o do próprio governo. Então, primeiro o erro, ele adiou os ajustes dos chamados preços públicos, entre eles energia e combustível, os mais relevantes, e isso prejudicou, além das empresas do setor, enganou, e na hora que ele teve que repassar, e ele continua repassando, ele pressionou a inflação. Para você ter uma ideia, este ano a inflação, até outubro, a inflação oficial está perto de 9, 8,9 ponto alguma coisa. O aumento dos preços administrados este ano já está em 16, Quase o dobro da inflação. Por isso que pressionou a inflação média. Essa é a primeira razão, foi o primeiro erro, não se combateu em 2010, porque já houve eleição. Lembra? Foi a eleição de 2010 que
que Ali elegeu. o governo já deveria ter tomado algumas Em providências. 2014, maior ainda, porque seguramente represou e esses custos represados, eles iam ter que ser repassados uma hora. Foi isso que pressionou a inflação. O governo subsidiou isso. Subsidiou isso Com recurso público. com recurso público. Fora isso, né, ele praticamente deixou os bancos públicos numa situação muito difícil, em especial o Banco do Brasil e Caixa. É público isso, porque ele, para tampar os buracos, que aí chamou de pedalada, e que ele acabou afetando a lei de responsabilidade fiscal. Explica para o telespectador o que vem a ser a pedalada, certo? A pessoa ouve pedalada, Tá. pedalada. Tecnicamente falando, o que aconteceu? A pedalada é o governo que pagou contas que ele teria que pagar. Ele direcionou muito isso a questões social. Nós que estamos numa universidade sabemos o impacto FIES, Bolsa Família, isso, todas aquelas que eram obrigações que eram sociais dele. ele Não tinha recurso? Não tinha recurso. E mais outras coisas de custos operacionais dos seus ministérios. Ele tampou isso pegando emprestado dinheiro do Banco do Brasil e da Caixa. Sem autorização fundos, para sem isso. autorização, né, nem do Legislativo, nem de ninguém. Foi aí que detonou o crime. Porque na lei de responsabilidade fiscal você não pode fazer isso. Né? Desde 2000 você não pode fazer isso. Então isso foi muito sério e é isso que deu esse processo do Tribunal de Contas contra o governo, contra a presidente Parece que Dilma. esse ano, eu ouvi esses dias, o governo, o Tribunal de Contas ordenou para que o governo pagasse 500 bilhões oriundos da pedalada. Da conta anterior. Isso, É isso mesmo, É isso né? mesmo, perfeito. E Então, vai dar um déficit maior ainda. Maior ainda. Ele Já está o orçamento estourado, o governo está pedindo uma autorização para o Legislativo extraordinário. de 117 bilhões de reais para não incorrer no crime de responsabilidade fiscal. Mas vai ser uma coisa que vai ficar para 2016 e que isso vai sair de duas coisas, ou do aumento de impostos, né, ou da redução de despesas. Que vem a CPMF aí, CPMF por aí. que não vai passar esse ano, Não acredito. vai, não tem. Qual a sua opinião, Sérgio? Não passa. Não passa Esse porque, ano não passa. Olha, no auge... Não tem tempo hábil para isso. No auge da popularidade do presidente Lula, não passou, caiu a CPMF. A CPMF antiga Estava com 70% de popularidade. caiu no auge, imagina a Dilma que está com menos 10%, então é difícil passar. Não tem fundamentação, né? Não tem base de sustentação popular para dizer que vai ter mais um imposto em cascata, como é o imposto do CPMF. Então, E onde ele vai buscar recurso, Sérgio? ele Na sua opinião? eu acho que ele não tem. Ele não tem onde buscar recurso, ele teria que trabalhar... Vai vir o IVA agora, Então, né? ele vai ter que... No combustível, no combustível. a tendência nos próximos meses é aumentar o combustível mais, Aumentar combustível. porque ele vai ter que botar Isso. um imposto aí chamado IVA, né? IVA. Ele vai ter que colocar no combustível. que todo mundo está esperando. Portanto, o professor, a hora que ele colocar um imposto no combustível que transporta as mercadorias, o frete vai ficar mais caro e todas as mercadorias, do arroz com feijão até o automóvel... Vai replicar. Vai replicar. Porque como é que não repassa se é um custo de frete? Isso é básico. E o duro que esse tipo de imposto pega toda a economia, porque todo mundo no Brasil transporta por frete rodoviário. Nós não criamos lá atrás uma estrutura transporta por frete rodoviário. Não criamos uma estrutura de transporte ferroviário. No contrário, o governo desestimulou, né? Desestimulou, pelo contrário. Então hoje é tudo por transporte rodoviário, é caríssimo. Outra questão, ele não tem muito onde pegar em despesa, porque do jeito que ficou o atrelamento de orçamento, ele tem um X para a Secretaria, para o Ministério da Educação, outro X para a Saúde, está tudo meio que carimbado, como a gente chama, verba carimbada. Ele tem muito pouca margem de remanejamento. Então, o que a gente espera? É que o governo vai continuar colocando papéis dele no mercado para arrecadar recursos, se endividando, endividamento nosso vai aumentar e a taxa de juros vai se manter em alta. Dívida pública alta, Totalmente. taxa de juros alta. Isso. Certo, você falou de taxa de juros. Estamos falando aí desse imbróglio, né? Onde o governo se meteu aí com o agregado político, né? Sim. Que piorou a situação, Sim, né? sim. Se fosse só o agregado econômico, ainda daria para controlar, como já controlou em outras crises. Agora tem mais fácil de sair dessa crise se fosse só econômica. Agora tem uma disfunção política também. Total. Né? Então, um agregado que está descompassando aí, e dificultando cada vez mais e fazendo com que o governo não durma. Né? E o que preocupa é que se houver um acordo que é esperado, essa composição, de novo é toma lá da cá. De novo é toma lá da cá. Porque o Congresso está aprovando de trazer os dinheiros que estão fora do país sem identificação da origem,
Isso, do ponto de vista ético, é um desarranjo. Você acha que já é um caminho já do acordão? Eu acho que é um caminho do acordão, porque acredito eu, pelas notícias da mídia, que todo esse pessoal que está se falando da briga estão todos envolvidos em trazer o dinheiro de volta. E o governo, com a desculpa de que o país precisa de recurso e que isso resolveria, está aprovando, né, uma lei que permita trazer tudo que tem lá fora sem identificar a origem. Ou seja, esquentou o dinheiro. Esquentou o dinheiro. Aí vem tudo. E será que esse dinheiro que está lá fora não saiu daqui para ir lá fora? Por que agora não tem que prender quem levou? Exato. Né? Porque aí tem lavagem de dinheiro, tem tráfico, tem as corrupções de todas as construtoras e tudo mais que foi mandado. Que o Lava Jato está fazendo a verificação. Né? Então, se é para trazer sem identificação, cadê a ética e cadê a lei? Experimente roubar uma laranja na feira e se pegar você não vai preso. Agora, isso é muito mais do que roubar uma laranja na feira. Não vai... E se for aprovado como está, não vai acontecer nada. Por isso você falou que vai virar pizza. Vai virar pizza. É o risco de virar pizza. E aí eu tomo lá da cá de novo e o Brasil do jeitinho de sempre. E nós sofrendo aqui. Né? Muito. Quem sofre é a base, né? Quem trabalha. Quem sofre é o empresário, o trabalhador, o colaborador, o profissional liberal. Esse é o cara da base que paga os seus impostos e que vai pagar a conta. Não serão os políticos, mais uma vez, e nem os altos comandantes que são corruptos. Sete, vamos falar agora um pouquinho de números, né? Nesse segundo momento aí, ainda pensando em termos macroeconômicos. Sim. Já foi traçada uma ideia aí de origem dessa crise, do aspecto político influenciando no econômico. Sim. O governo está diante de um imbróglio muito grande, né? O orçamento totalmente deficitário para esse ano de 2015. Sim. E inflação em alta. Então, vamos falar em números. Tá. Né? Inflação, queria que você traçasse hoje e já uma perspectiva para 2016 na sua visão macroeconômica, tá, comentando cada um desses itens. Sim. Inflação, Desemprego, o PIB e o dólar. Esses 4 grandes componentes macroeconômicos. A inflação, que está batendo 10% ao ano... Já está nos 2 dígitos, né? Já está nos 2 dígitos. Se houver mais um aumento de combustível que está previsto, ela passa de 11. Esse é o cenário. Sem considerar outras variáveis que não são aumento de produtos que são controlados pelo governo. Mas a própria lei de oferta e procura. São os preços administrados. Né? Lembre-se que agora, para o Natal, tinha muito negócio já fechado em dólar. E quando o dólar explodiu, muita loja, muita gente que tinha produto importado, ele comprou, ele vai ter que repassar. Esse é o efeito do dólar na inflação, entre outras variáveis, como matérias-primas que estão atreladas ao dólar, né, e que efetivamente impacta. Quando eu tenho que trazer uma matéria-prima de fora que é dolarizada, eu tenho que repassar. Então vai cair no consumidor em dezembro, nas compras natalinas. Então, dependendo do aumento, mais um aumento de gasolina que está previsto, do impacto do Natal, ela passa de 11 ao ano. A taxa do governo, a média era 4,5%, que o governo trabalha com essa linguagem, né? A nossa meta e a meta máxima. Um viés de 2, viés de 2 dava 6,5%. Chegando a 6,5%, está muito distante disso. Está quase o dobro. Quase o dobro. Se pensar 12, será o dobro. Isso é fonte limpa, fonte oficial, que deve chegar a 11 se ocorrer esses 2 eventos. Tá? Inclusive, ontem fechou um índice também, a 0,8, né? Que é um índice do mês de outubro. Do mês de outubro, que no acumulado dos últimos 12 meses já está em 9,93. 10. Nós estamos em outubro. Então portanto, deve já está nos 2 dígitos. Passar de 10 e chegar no 11. Já está nos 2 dígitos. Né? Se der mais 0,8, se der mais 0,8, já passou do 11. Já vai ser entre 11 Pode chegar e 12. até 12. Pode, dependendo do que acontecer em dezembro, com as compras e vendas do Natal, mais o impacto do dólar e mais um aumento da gasolina, se houver. Aí chega a 11, passa de 11. 7. Isso está descontrolado, na sua visão? Eu acho que está descontrolado, porque... E os juros, 7. Onde pode ajudar a segurar essa inflação? Ou não dá mais? Não. Já chegou nos 14, eu acho que no curto prazo não dá mais. Não é o instrumento mais rápido? Não é o instrumento mais rápido. Se não mudar, se continuar esse cenário, eu acho que passa os 4 anos da presidente Dilma com poucas melhoras. Pode até ser
que lá para 2018 tem alguma melhora. Isso Então não adianta cenário, pensar em aumentar juros agora, não adianta, Selic agora. Porque o juro, o que ele fez? O juro, ele inibiu o consumo, porque a hora que tem O consumo já está inibido. Já está inibido, porque as parcelas de prestações dos bens que são comprados a prazo aumentou. Aquele juro que o consumidor final já pagava no limite do cheque especial que ele havia entrado, ele ficou escravo do cheque especial, do cartão de crédito. Está no rotativo ali, portanto, ele não consegue pagar. Não consegue pagar, aumentou essa despesa na vida pessoal e sobra menos dinheiro para ele consumir. Se sobra menos dinheiro para ele consumir, as empresas, as indústrias têm menos carteira de pedido. Se tem menos carteira de pedido, ela aguenta um tempo, depois ela demite. E quando ela manda embora, porque ela não tem como sustentar, esse monte de pessoas que vão para o mercado sem emprego piora o consumo, que piora emprego, que piora a indústria, que piora o emprego. É cíclico. É ciclo. Porque é o cíclico negativo da economia quando deveria ser o ciclo positivo. Quer dizer, tudo indo para frente, né? E o juro baliza muito isso, porque a hora que eu coloco um juro alto, eu inflaciono a vida das pessoas que estão usando o banco ou que estão comprando novos bens a prazo. Esse é o problema. Sete, um dado importante, aproveitando esse seu comentário em relação a juros. Por que que o dinheiro no exterior, o dinheiro parou de vir para a Bolsa, parou de vir para o Brasil? Por causa do risco. A Bolsa está operando hoje em 46, 47, 48 mil pontos. Chegou a operar em 60, 70 mil pontos. Sim. O risco Brasil está elevado e o povo está correndo do terceiro mundo, do Brasil especificamente. Do Brasil. O risco do país é elevado e Bolsa, todos nós sabemos, quando alguém investe em Bolsa, está investindo no setor produtivo. Quer dizer, quando alguém compra as ações da Petrobras ou da Vale, para dar um exemplo, ele está apostando que ao colocar um investimento nessas ações, o cara vai produzir, vai dar um dividendos, que é a distribuição de lucro para a SA, né, e que efetivamente o cara vai pôr um recurso e vai. Então, por que ninguém está investindo muito em Bolsa? Porque não está acreditando no setor produtivo do país. E por que não está acreditando? Por causa dos empresários? Não, primeiro por causa da situação de algumas empresas, entre elas duas citadas. Segundo lugar, porque ele tem alternativa no mercado financeiro que remunere mais do que ele apostar nas ações de uma empresa que sobe e desce, correndo o risco que o Brasil tem hoje de não ganhar nada e perder tudo que investir em Bolsa. Esse é o cenário. Ou seja, hoje não é hora de entrar em Bolsa. O risco é muito grande. Embora as ações estejam baratas. Pode ser uma hora. Teoricamente baratas. Então, pode ser uma hora de entrar escolhendo bem a ação, o papel que eu vou colocar, o ramo de atividade e o cenário futuro. E não tiver pressa de ganhar. É aquele investimento que isso aqui é um investimento mesmo, não vou especular, não vou fazer o jogo da Bolsa, que é compra e vende. Aí pode ser que daqui uns 2 anos, 3 anos ele veja algum resultado. Perfeito. Escolhendo bem o papel que ele vai entrar. Com muito cuidado. Muito cuidado. E conhecendo a Bolsa. Né? Conhecendo a Bolsa. Às vezes o telespectador que está nos assistindo pode comentar, agora o SET diz que os papéis estão baratos. Mas será que é hora de entrar? Tomar cuidado, conhecer o mercado, porque o risco é elevado, né, Se você tiver que escolher o mercado financeiro, não é a hora das ações, é a hora de você colocar em alguma aplicação, renda fixa. Vinculada a papéis do governo. Perfeito, vinculada à taxa Selic, ou a papéis do governo, que remunera a taxa Selic. Perfeito. Tem algumas variáveis um pouco menor, tipo LCA, letra de câmbio agrícola. Que não tem imposto de renda. Que não tem imposto de renda. O LCI, o industrial também. Exatamente. Letra de crédito industrial, foge de imposto. Letra de crédito imobiliário. LCI, letra de crédito imobiliário, que ele realmente ajuda bem, porque não tem imposto na fonte. São os dois que ao pagar... estão ganhando a poupança. Está ganhando a poupança. E fora alguma coisa atrelada, como você disse, aos papéis do governo. Que é de longo prazo. Comprar Tesouro Nacional. Hoje mais do que ações, pelo risco da ação. Então é melhor você ganhar 12% ao ano, que vai te dar mais ou menos líquido aí, do que correr o risco de pôr lá 100 mil, 1 milhão, 10 mil e perder 12% num dia. Perfeito. Então, para orientar pessoas na televisão, para orientar, você tem que orientar com um pouquinho de prudência. Muita né? cautela. Cautela, porque às vezes as pessoas vão te respeitar, eu acho isso legal, mas cautela agora é voltar em fundo porque fixo. Porque as pessoas falam assim, às vezes a oportunidade é agora, mas tenha cuidado, tenha cautela, porque o mercado ele está muito em ebulição, né? E a indicação hoje, não só nossa aqui, mas
de um modo geral, é renda fixa. Renda fixa. Né? Que é uma Renda fixa, garantia que ao menos você não... atrelado nos papéis governamentais. Isso, você não descapitaliza o seu dinheiro. Seja o que for que você tem, você não Tudo que for volta para renda trás. fixa, atrelado a papéis do governo, de isso, longo prazo. de longo prazo. Né? Perfeito. 7. Parabéns. Já estamos encerrando. Papo bom termina logo. Termina. A gente né? nem vê passar. Nem né? vê passar. É isso. Mas vamos encerrar então, Sérgio, com as projeções, perspectivas de 2016, falando de inflação, desemprego, PIB e dólar, de um modo global. Sim. Fala para o telespectador que está nos assistindo. Ok, então eu penso que para 2016 a economia brasileira vai ser muito parecida com 2015, um pouco melhor, né? Por conta de toda essa arrumação, mal ou bem foi feito alguma coisa em 2015, o crescimento deve ser negativo em 2015, a projeção da Confederação Nacional da Indústria, onde eu estou muito ligado pelo meu trabalho nas empresas, é de um crescimento negativo de 2,5% do PIB. Vamos andar para trás 2,5% e este ano é 3%. Então vamos andar para trás esse ano que vem, porém menos o ano que vem. A inflação deverá mais estável, porque a pancada que foi dado no consumo esse ano, ninguém tem dinheiro para comprar nada, vai reduzir uma hora a inflação. Ela desce por falta de negociação. Ninguém compra, ninguém vende e uma hora isso baixa na marra. Só que a pergunta que eu sempre faço, se a inflação baixar na marra, a pergunta é o seguinte, quem vai sobrar depois para fazer negócios? Como vão estar as empresas, como vão estar as pessoas? Endividadas, sem capital de giro. A sobra da inflação, quando você ataca a inflação pelo lado do juro alto, sobra realmente migalhas na economia. É a minha grande preocupação. Desemprego em alta, porque o desemprego vai continuar, infelizmente, especialmente o desemprego na indústria e na área de serviço. A área de serviço sempre sustentou um pouco o emprego, já não sustenta e já começou a desempregar. Vejam vocês, em um ano, de outubro a outubro de outubro de 2014 a 2015, desemprego com carteira assinada foi 1.200.000 pessoas desempregadas com carteira assinada. Então é muito sério isso para a renda, para o consumo, para as pessoas de forma física. Então, para as empresas, muito cuidado, porque você vai ficar sem capital de giro, certamente você vai ter que recorrer a banco com juros altos para sustentar o seu negócio. Você vai ter um pouco de inadimplência, porque não há renda e as pessoas, quando ficam sem dinheiro, elas atrasam. Problema sério. Estratégia muito importante em cima de fluxo de caixa. Sentar em cima do fluxo de caixa, vender se dá lucro, se não dá lucro é menor diminuir de tamanho do que vender e não receber. Muito cuidado com a sua produtividade e os seus custos internos. Isso é mais ou menos o que a gente alinha com a empresa, porque espere uma redução da sua venda continuadamente ainda em 2016. E para pessoas físicas, né, consumidor, se você tiver em juro especial, cheque especial, vá no banco, componha isso com alguma outra linha. Se você tiver empregado ainda, crédito consignado, é uma taxa de juros muito menor, saia do cheque especial, que está te cobrando 8% mais ou menos em média, faça uma crédito consignado que vai te pagar 2,5% a 3% ao mês, negocie isso. Ou negocie com qualquer outra linha do banco, mas saia do cheque especial, porque você virou um escravo do cheque especial. A mesma receita para quem tiver dependente de composição com cartão de crédito. Então, diminua seu nível de vida, reduza, não entre em empréstimos bancários se você não tiver, porque você vai entrar numa roda viva e você vai descapitalizar, vai sofrer muito, você vai ter sérios problemas financeiros, pessoais na sua vida, se você tiver. Se você não tiver em nada disso, não entre, adie suas compras, mude suas compras maiores, tente ficar com dinheiro para o básico, né, que é o que você vai precisar, sua moradia, seu supermercado, sua conta de energia elétrica, seu combustível para trabalhar se você tiver e assim por diante. Vai ser um ano de aperto no cinto, mais uma vez, 2016, economia de guerra. É isso que eu recomendo, é isso que eu acho que pode dar certo o ano que vem. Perfeito, Sérgio. Depois de uma aula dessa, é gostoso falar realmente com forma didática, como você expõe, né? Eu tenho absoluta certeza que quem está nos assistindo vai pegar isso como uma orientação de base e vai seguir tanto a pessoa jurídica como a empresária, pessoa física ou jurídica, né?
empresário ou cidadão comum que está nos assistindo, tome cuidado, siga essas recomendações do professor economista, né, e analista financeiro, professor Sete, porque as dificuldades estão latentes e 2016 realmente é um ano de muito aperto, essas são as perspectivas. Então, Sete, obrigado mais uma vez por você estar de volta à FIB, especificamente ao mundo acadêmico. É um prazer, sempre muito grande estar por aqui e uma honra trabalhar para a instituição. Ok. Obrigado. E assim, telespectador, temos certeza que o mundo acadêmico de hoje foi muito elucidativo e trouxe para vocês algumas recomendações de extrema importância na área econômica e na área financeira. Esse é o grande papel da TV comunitária, da TV universitária. Compartilhar com você aquilo que nós estamos estudando aqui dentro, em nível de graduação, em nível de pós-graduação. Obrigado pela sua preferência e audiência. E até uma próxima oportunidade.